Bom, estamos iniciando a nossa conversa de hoje com a Silvia Saito. Ela participou da mesa Emergências Climáticas e Crise Ambiental, os desafios para o planejamento urbano e regional. Silvia, gostaria que você inicialmente fale alguma coisa da sua atuação e depois sobre a percepção da sua mesa, né? Como é que foi o trabalho hoje, como é que foi a discussão. Partindo do pressuposto, né, obviamente, que a cada 2 anos o Enampur traz uma série de novidades. Uma delas é o nosso podcast, que inicia hoje. Acredito que seja inédito. Você está sendo a pessoa que está iniciando aí um trabalho de divulgação científica dentro, né, desse conceito que a gente espera expandir e espera também que chegue aos pares, e não só aos pares, mas à população de maneira geral. Muito obrigada, João. Antes de mais nada, gostaria de parabenizá-lo, então, pela iniciativa dessa prática, né, do podcast, preocupado justamente, né, de fazer com que esse tema e com que toda, né, a divulgação científica seja feita e que consiga chegar aos diferentes públicos. E fico honrada, então, de participar aqui do seu primeiro podcast nessa série. Eu sou Silvia Saito, eu sou geógrafa de formação e sou pesquisadora do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, que é uma unidade de pesquisa ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O CEMADEM, além de realizar um monitoramento ininterrupto, né, de processos associados a deslizamento, inundações e enxurradas, também faz monitoramento, né, de secas também em todo o Brasil e realiza uma série de atividades ligadas também à redução de riscos de desastres. Eu trabalho especificamente na coordenação de pesquisa e desenvolvimento. Trabalho há 14 anos já no CEMADEM. E sobre a mesa hoje, eu havia comentado, né, pela manhã que fiquei bastante feliz, né, de ver que esse tema esteja na programação do Enampur, porque aqui é um ambiente em que a gente reúne não somente profissionais, mas especialmente aqueles alunos de graduação, né, alunos que estão tomando conhecimento na sua própria formação. Eles acompanharem essa discussão, eu acho que é muito saudável, para que eles também possam incorporar justamente na sua prática profissional. E vejo que também é um espaço que a gente consegue realmente pensar em conjunto com os diferentes atores. Então, o Enampur nos traz justamente esse ambiente propício. E para a mesa redonda de hoje, nós tivemos uma discussão, acho, muito positiva, no sentido de que a gente teve várias convergências e destacaria inicialmente, né, um ponto delas que dispensa, né, qualquer tipo de justificativa, que é a necessidade realmente da gente pensar e repensar nas nossas práticas do modo que vem acontecendo todos os desastres, né? A gente verifica que alguma coisa não está dando certo. Várias coisas, talvez. E não se diz respeito a um ou outro ator, né? Acho que são vários atores envolvidos, são várias dimensões envolvidas para que a gente possa pensar realmente em como vencer esses desafios que estão associados, então, à emergência climática. Numa ótica também é importante pensar que a emergência climática vai além, né, dessa resposta imediata que a gente tem que ter justamente ao desafio que a gente vem enfrentando. A gente precisa pensar também num novo regime climático. Então, é mudar essa prática, a gente precisa repensar como a gente tem feito essa nossa política. Então, nesse ponto de vista, eu acho que essa também foi uma convergência. Também eu acho que um ponto de discussão que é fato também é que a gente tem trabalhado muito pouco na perspectiva de gestão de riscos de desastres. E nessa ótica é justamente a gente trabalhar de um aspecto antes do risco se instalar. Isso sim a gente está falando de trabalhar em prevenção de desastres. O que a gente vem fazendo muito é a mitigação, ou seja, o risco já está instalado e a gente está agindo muito de forma reativa, após os desastres. A gente tem que trabalhar antes do risco se instalar. E para isso a gente tem uma série de instrumentos possíveis, já existem, né? A exemplo do próprio plano diretor. Eu vou aproveitar, Silvia, a sua colocação de plano diretor. Obviamente, né, que seria um momento, né, para essa discussão muito importante. Coincidentemente, por falar em plano diretor, eu orientei um trabalho de Brumadinho, que foi feito a revisão do plano diretor, né? Então, na verdade, o que você está colocando é que o plano diretor ele deveria ser um instrumento de prevenção. E não aconteceu, em Brumadinho, por exemplo, essa prevenção. Após o acontecimento de conhecimento nacional, com a revisão, mesmo
assim não foram observadas medidas novamente que seriam necessárias. Eu exemplifiquei porque é um caso extremo. Se nesse caso extremo não é observado, imagine se eu transportar isso de maneira geral. Então me fale um pouquinho agora sobre essa questão do plano diretor, em que momento, né, eu preciso realmente fazer com que as coisas aconteçam. Brumadinho não é um exemplo isolado. A gente está falando realmente de talvez muito mais outros tantos municípios, né? Dentre aqueles que têm plano diretor, né? Há uma série outras que não, né? A exemplo, se a gente considerar que boa parte dos municípios do Brasil são de pequeno porte, isso nos leva a uma preocupação muito grande. Então, assim, municípios com menos de 20 mil habitantes, que não têm a obrigação de fazer plano diretor, então já nos preocupa mais ainda. Eu havia mencionado sobre a questão dos instrumentos, né, que existem e de como que podem ser possíveis justamente de se pensar nessa questão da prevenção. A gente precisa considerar as condicionantes do meio físico. A gente tem conhecimento, a gente consegue, através de cartografia, por exemplo, de aptidão, de cartas de aptidão à urbanização, que nos mostram, né, justamente quais são as áreas que são propícias para ocupar de forma segura. É claro, sei também que é um tipo de instrumento caro, né, a ser produzido, não está ao alcance, né, de boa parte dos municípios brasileiros, mas existem outros tantos, né? A exemplo da carta de suscetibilidade, enfim. A gente tem que trazer esse diálogo de forma mais próxima, né? A questão do conhecimento técnico com a prática de gestão mesmo e de planejamento para que a gente consiga realmente pensar nessa forma de ocupação de modo mais seguro. E isso, então, é um grande desafio. Isso se a gente acabou nem incluindo também, isso foi um dos pontos também dessa discussão da mesa redonda hoje, que é justamente a gente incluir, né, a questão do clima, dos cenários futuros da questão do clima nos planos setoriais. Você está falando de clima, eu vou acrescentar uma questão, né, que seria a COP30, né? Será que isso vai chegar à COP30? Acho que o esforço que a gente vem, né, justamente nessa tentativa, né, de que uma discussão global considere justamente as particularidades locais. E a COP30, acho que, né, tem uma expectativa de que haja justamente esse diálogo. Porque a gente sabe que o desastre acontece no nível do município. Para a gente alcançar todas essas metas globais em que nós enquanto Brasil, né, enquanto nação, se comprometeu, né, a exemplo do Marco de Ação de Sendai ou da Agenda 2030, né, a gente tem toda uma série de várias tarefas de casa, né, e que, para a gente falar, por exemplo, redução do número de pessoas mortas em desastres, a gente precisa falar justamente no nível local. Então, é que ali que se consegue fazer justamente ações voltadas para redução, né, então, dos quando impactos. você fala a nível local, né, a gente tem situações totalmente distantes, né, que seria, por exemplo, a COP30 é extremamente restrita e fechada, então o que acontece lá está muito distante da população. E pensando também que a população deveria participar efetivamente, né, dessas discussões. Fale um pouquinho dessa relação da participação. Certamente é um outro ambiente, né, a COP30 traz, né, para a questão de como incorporar, né, as diferentes vozes ali, né, que querem ser ouvidas, né, justamente com a COP30. Talvez, acho que a gente vai ter que ter um movimento muito maior, né, do que só o encontro de diplomatas ali tentando definir a vida das pessoas que estão ali no nível local, né, que mais sofrem diante desse cenário de mudança do clima. Eu acho que a gente tem que criar outros espaços para que que as pessoas que possam ser afetadas sejam ouvidas, né? Acho que a COP30 talvez, não sei, como você diz que você é pessimista em algumas questões, eu também tenho um pouco realista, assim, né? De que a gente precisa ter um outro espaço, talvez, para conversar sobre isso, né? A COP30 talvez não vai ser o espaço que vai conseguir ouvir todos e todas. Caminhando já para a finalização, é que os estudos, né, mostram claramente, não só os estudos, né? O ano passado foi o ano mais quente da série, né? Ultrapassamos os 2 graus. Toda essa problemática em relação ao clima, o que a gente observa? Estudos estão mostrando claramente, né, que nós estamos caminhando para uma situação
irreversível. E a gente não, pelo menos, aí eu vou trazer uma percepção pessoal, mas eu acho que não é bem pessoal, porque eu acho que tem, né, o que eu tenho lido ultimamente mostra também que nós não estamos avançando para, pelo menos, mitigar ou, pelo menos, acomodar a condição irreversível, né? Então, acho que nós vamos, novamente, é meu pessimismo, nós vamos chegar a uma condição irreversível numa situação muito difícil de se resolver. Então, fale um pouquinho sobre essa questão, senhor. A gente precisa trabalhar com esse pessimismo, né? Não, a gente precisa realmente... a gente tem... esse é o cenário. Não se fala mais em... Se falava que a gente estava preocupado com, né, como deixar um meio melhor para as próximas gerações, mas acho que a gente tem que pensar na nossa própria vivência hoje, que nós mesmos já estamos sendo afetados, justamente por esse contexto todo, né? Então, parecia que estava muito distante de todos, mas não. Em maior ou menor grau, isso vai afetar todos nós, independente da sua... Claro, talvez quem tem um pouco mais de condição financeira vai ter outros mecanismos para se defender, mas, por outro lado, talvez no médio e longo prazo, todos vão ser invariavelmente afetados. Então, trazer isso para um contexto de que é a nossa vida que está em jogo, deveria ser realmente uma prioridade. Acho que também uma outra questão que se discutiu hoje, né, é que justamente é criar esses ambientes, assim, né? Como é que a gente fala justamente dessa preocupação que a gente tem com as pessoas mais empobrecidas? A gente precisa pensar que a gente tem que ter um desenvolvimento, claro, a gente tem que ter desenvolvimento, tem que ter trabalho, a gente tem que avançar, tem que dar trabalho para as pessoas, mas ao mesmo tempo que a gente também tem que ter essa preocupação com a questão ambiental, né, e a questão de se ocupar de forma segura. Então, são agendas que vão sempre caminhar de forma muito próximas. Então, por isso que quando se fala em as políticas públicas, elas precisam caminhar de forma muito próxima. A gente tem que ter preocupação com o desenvolvimento econômico, claro, mas que precisa respeitar as questões ambientais. Precisa pensar no desenvolvimento urbano? Claro que sim, mas também considerando, né, das limitações, as fragilidades, vulnerabilidades, né, suscetibilidades, elas precisam ser todas incorporadas. Então, é um desenvolvimento que precisa ser considerado tudo isso. E a gente precisa ter uma perspectiva de mais integração, né, justamente entre essas diferentes áreas do conhecimento, entre os diferentes atores, os entes federativos. Eu acho que essa é uma missão que diz respeito a todos nós, né? E não é como se muitos pensam, não é uma tarefa do governo, né? Não, é todos nós mesmos, né? Então, Silvia, nós estamos aí no Enampur, né? Então, que é um evento nacionalmente reconhecido e com uma participação enorme, né? Enfim, estamos todos aqui, né, para trocar experiências, enfim, entender um pouco de vários processos. É interessante porque são vários processos que passam por aqui. Então, gostaria que você deixasse aí a sua mensagem para o público do Enampur e também dos Cidades de Fato aí que está dentro desse trabalho, né, da divulgação. Gostaria de, né, que você nos brindasse aí com as suas colocações em relação a esse processo, né, que é bastante interessante. Acho que a gente tem uma oportunidade única, que é justamente ter um espaço para que a gente consiga conversar e refletir sobre o que a gente vem passando. Não se trata de amanhã, mas se trata de hoje, né? A pauta é hoje, né? O que todos nós precisamos fazer, porque todos nós seremos afetados se nada for feito. A gente precisa agir. E essa ação, ela é feita nos vários níveis, né? Nas nossas escolhas diárias, nossas escolhas a cada 4 anos também. E nós temos esse poder realmente de mudança. E a gente precisa mudar justamente essa percepção de que a gente não tem contribuição nenhuma. A gente tem, sim. Se a gente não está contribuindo com o agravamento, mas a gente pode contribuir justamente com ações para mitigar justamente e tentar diminuir o tempo que isso tudo vai ocasionar, né, nessa questão dos impactos na vida de todos nós. Então, acho que essa é a perspectiva que a gente tem que ter, assim, é de uma responsabilidade. A gente precisa, né, ter um espaço em que a gente consiga refletir, pensar sobre o tema e onde que a gente pode agir. A gente precisa agir, é mais
do que, né, simplesmente deve ser uma contribuição sólida nesse sentido. Bom, gostaria de agradecer a sua contribuição na mesa, riquíssima, e a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, né? É super importante transmitir, né, toda essa discussão, né, para o público, não só para os pares, né, mas para a sociedade em geral. Novamente aí, os nossos agradecimentos dessa sua disponibilidade de estar aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, João. Muito obrigada. Obrigado.